Olá, eu sou a Leca Gold e mais uma vez estamos aqui no Deslives Tênis Clube do Pod Woman. Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Aqui em Dallas, no Texas, ela tem conquistado muitas mulheres, mas também os homens. Sabe por quê? Ela faz uma coisa muito boa e é comida. A Luciana Riley está aqui conosco e a gente vai saber tudo sobre ela, sobre a sua jornada, a sua história. Fique aqui com a gente. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one to love. Oi, Lu! Oi, Aleca. Que bom ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. E a gente está muito feliz em poder conhecer mais a sua história e eu tenho certeza que o nosso público está muito curioso porque a Lu faz algo magnífico que é na cozinha. Ela tem uma missão e um dom incrível com as mãos e realmente a pitada correta para todas as coisas. Mas antes de qualquer coisa, eu quero conversar com vocês. Eu sou campineira e a Lu também. Olá, Campinas. Olá, Campinas! Nossos conterrâneos, né? A gente quer ver esses conterrâneos seguindo a gente, curtindo, dando like nessa entrevista, nesse podcast, porque eu sei que vai ser sensacional. Tá preparada? Aham. Então vamos lá. Lu, a gente já tá falando que você nasceu em Campinas, Sim. né? E a tua trajetória, assim, em Campinas, a sua infância e a sua adolescência, como é que foram lá em Campinas? Então, eu tive uma adolescência e uma juventude, infância, né? Bem alegre, minha família era bem amorosa e meus pais têm uma chácara em Montemor, que fica próximo a Campinas. Sim. Então, eu cresci nessa chácara. Aham. Então, eu fazia muitas festas, final de semana lá. Com meus amigos, a gente fazia aquelas festas com música ao vivo e, lógico, eu fazia minhas comidas. Desde quando eu era criança, desde os 7 anos, eu comecei a fazer meu primeiro bolo. Verdade! Sim. Com 7 anos, então, você fez seu primeiro bolo. Sim. E você lembra do que foi? Oh, Sim, que o foi? Nega Maluca de chocolate. Ai, que legal! Com granulado e tudo. Sim. Nossa, e como que foi, assim, fazer o primeiro bolo? Eu já queria ter cozinhado, ter feito o arroz com 3 anos de idade, mas a minha mãe não deixou. Verdade! E assim, esse bolo, assim, o pessoal comeu, e aí, como é que foi a expectativa? Eu sempre fiz com amor, tudo da questão de cozinha, de alimentação e, ficou bom. Literalmente, então na sua infância foi brincando com as panelas, né? Sim, literalmente. Você brincava, mas na verdade você estava fazendo uma coisa super séria, que é cozinhar, né? Que é um dom, não é todo mundo, né? Que tem talento, né? Pra Cada cozinha. um o seu talento e Deus me deu esse dom de cozinhar. Realmente, eu vejo isso como um dom mesmo, né? Na sua adolescência, assim, porque a gente lembra a nossa fase da escola, Sim. né? Às vezes até assisto alguns vídeos dela, sabe, gente? No canal dela, né, no Instagram, no TikTok. Ela é muito divertida, ela gosta das músicas dos anos 80. Sim. Como eu, né? A gente lembra dos anos 80, né? Você ia no cinema, Ouro Verde? Sim. Você lembra disso, Aham. menina? Ai, me deu uma nostalgia agora, eu comecei a lembrar da Mentos. Você lembra? A gente ia pro cinema e comprava Mentos. Era muito legal, né? E o Guaraná Vanucci. Vanucci, ei Campinas, paçoquinha, Paçoquinha. ei da Campineira, É. era muito bom. Então, assim, nesse tempo, na sua adolescência, eu tenho certeza, na fase escolar, né, onde você estudou, né, você fez alguma, assim, escolha importante, significativa no início da sua juventude, assim, que você se lembra que, olha, essa foi uma escolha importante que eu fiz? Então, a escolha, assim, que, como eu falei, eu sempre fui muito festeira, minha família sempre foi muito festeira. E como eu tinha um espaço que eu poderia fazer as minhas festas, eu fazia muitas festas nessa chácara do meu pai. Que legal! Que uma vez foram 500 pessoas. Uau! Eu até fiquei de castigo, gente. O pai me deixou de castigo. Por quê, mulher? Porque tanta gente que foi. Sério?
Então você sempre foi assim, ó, aquela pessoa que arrebanhava as pessoas, assim, Sim. né? Comunicativa, vem, puxa um, puxa o outro. E a minha mãe conta algumas histórias minhas de infância. Ela falava que quando eu começava a fazer um bolo e eu começava a organizar o nosso quintal, ela falava, ela tá aprontando. Eu já tava chamando os vizinhos para fazer uma festa na minha casa. Que legal! Então você sempre gostou dessa área, né? Sim. De festas, enfim, isso é muito legal. Sim. Você lá em Campinas, sempre morou em Campinas mesmo? Sempre. Nesse tempo, assim, você escolheu se graduar em alguma área? Então, como eu casei muito cedo, eu fui literalmente uma mãe bem presente assim na vida dos meus filhos, de levar na escola, futebol, inglês. E depois, no mais pra frente, eu fiz o curso de decoração, até trabalhei no programa de TV, lá em Campinas, de decoradora no programa de TV. Que legal! E eu sou corretora de imóveis até hoje em Campinas. Que joia! Nossa, eu não sabia dessa sua fase, né? Sim. Que você também foi corretora e que você já trabalhou no programa. Sim. Que legal, muito legal a sua história. A sua família é algo muito importante, né? Demais. Eu vi que você, logo no início, quando a gente começou, você falou do seu pai, da sua mãe, desse convívio, né? Dessa roda, dessa mesa, né? O valor da família para você. O que significa família para Lu? Ai, família pra mim é tudo. É meu porto seguro, minha alegria, assim, que eu adoro estar com eles. Eu, mesmo estando longe, mas a gente, né, graças a Deus, tem o WhatsApp pra gente poder conversar, fazer os vídeos, né? Mas é meu porto seguro, minha família. Eu vi uma foto da sua mãe, eu achei sua mãe muito jovem. A minha mãe Nossa, ela teve você muito nova, então. 19 anos. Ela parece sua irmã, não é sua mãe. E ela vai na academia todos os dias, gente. Ela puxa minha orelha. Lu, você precisa se exercitar. Eu, tá bom, Ela mamãe. é muito jovem, não sei seu pai. Seu pai Sim. eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas eu vi a foto da sua mãe, Sim. achei ela muito moça. Eu falei, não é a irmã da Luciana, não é a mãe dela. Que legal, né? A gente ter realmente assim, as nossas raízes, né? A gente ainda tem os pais ainda, mesmo que eles estão lá em Campinas, mas eles estão vivos ainda. Eu tenho meus avós vivos ainda. Verdade. O meu avô tem 97 anos e minha avó 92. Menina, vocês vivem bastante. A raiz de vocês é boa, né? Vive bastante, tem longevidade assim, Sim. né? Que legal, muito bom saber. O Lu, saindo de Campinas, você até falou que você, né, foi casada, teve, né, o pai dos seus filhos, né? O que aconteceu com a Lu, que a Lu veio parar na América? Como é que é essa história? Você pode contar pra gente o que aconteceu? Então, após meu divórcio, né, em Campinas, foi bem complicado. E a Isa, minha filha, ela tinha um sonho de estudar aqui nos Estados Unidos. E na época ela veio, passou mais ou menos 6 meses, eu acabei vindo visitá-la para passar um tempo aqui e acabei ficando e não voltei mais. Uau! Tanto que você gostou. E acho que não só isso, né? Você sentiu que você precisava de um tempo novo na sua vida. Tempo novo. E por conta do Covid, eu acabei ficando e recomecei minha vida aqui. Então você assim não fazia ideia do que estava preparado para você à frente, né? Não, eu acabei vindo com uma mala, deixei minhas coisas tudo no Brasil e cheguei aqui, daí fiz muitos amigos, eu tenho minha família aqui, meus primos que me acolheram muito bem, sou muito grata a eles. E aí Deus foi preparando as coisas para que eu ficasse. A cada dia, Sim. algo novo surgia na sua vida, Sim. que mostrava para você que o teu lugar era aqui. E essa coisa é muito interessante, né? Porque quando a gente migra, da forma que você migrou, você não migrou, né? Você veio para uma viagem e acabou ficando, né? Sim. Quando a gente migra, a gente já vem preparado, é uma coisa. Sim. Não, deixei, me despedi e foi. Não, você não. Você veio para uma viagem. Então, quando a gente migra, é algo assim desafiador. Imagine para quem veio com uma mala
com algumas peças de roupa e começar tudo do zero, né? Porque você não foi, traz ali pra mim, traz o sapato, traz a bolsa, traz... Não, você deixou tudo, né? E resolveu se desprender, se rasgar e encarar a vida de uma forma diferente aqui na América, né? Você estava falando da Isa, né? A Isa é uma garota sensacional. E assim, o fato dela realmente ter esse sonho que trouxe você, e aí não só você, tem mais gente que veio depois, a gente vai contar. Mas assim, o fato da Isa ter sido esse instrumento, né? Que ela foi. Deus usou a Isa como fosse uma rede, né? Sim. Vem comigo, né? O fato de você também estar perto dela, isso também foi muito bom, né? Sim, foi. Nessa fase, tudo que vocês aqui viveram juntas, porque a gente tem amigos, mas tem alguém da família, nos dá uma força diferente, sim, não é? Eu falo, tem hora que ela era minha mãe e eu era filha dela. Eu não sei, esses jovens assim, a gente já foi jovem e a gente sabe que a pessoa que é mais nova, ela tem mais coragem, né, pra fazer as coisas. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando, opa, eu posso pisar aqui? Não posso. Você pensa 10 vezes antes de você fazer qualquer coisa. O jovem não, o jovem já vai lá, a gente faz, é prático e resolve tudo. Não sei se você, quando era jovem, era assim, né? Eu acho que sim, né? Sim. Colocou até 500 pessoas na janta, como se ela não ia fazer alguma coisa, né? Então, assim, eu vejo assim, o papel da Isa muito importante na sua vida para esse desatar. Foi, né? E até hoje ela me ajuda, que ela tá me ajudando, né, com meus clientes. Isso é muito bom, né? Ô Lu, quando você chegou aqui, então, com essa história toda, você teve que se virar nos 30, né? Sim. Porque quem tá no Brasil não sabe, mas a gente tem que dar, né? Os Nó pulinhos. e pingo d'água, não tem jeito. A gente tem que ganhar a vida, a gente precisa sobreviver. O que a Luciana fez aqui para sobreviver na América? Pode contar? Posso? A gente quer saber. Quando eu cheguei, eu trabalhei em loja de produtos brasileiros, no mercadinho, descarregava caminhão, fui nani, ajudei a cuidar de cachorros também e fui house cleaner. E me orgulho muito disso, gente, porque é onde eu aprendi o que eu fazia e faço pela minha casa, eu fiz pela casa dos outros, que é o amor, cuidar, o detalhe. Quando ela fala isso, é verdade. Nós, brasileiros, a gente tem uma maneira diferente de cuidar das coisas, né? Na limpeza, nos cuidados de casa diário, cozinhando, né? Tem as suas exceções, claro, mas geralmente o nosso povo é muito talentoso. A gente gosta de limpar muito bem, a gente gosta de deixar tudo muito bonitinho, organizado, então é diferente. Então, como aqui tem muitas outras raças, então assim, não é todo mundo que mantém um padrão da forma que a gente faz. Então assim, eu tenho certeza que você fez assim, coisas assim, até que não precisava ser feito, você acabou fazendo, né? E é um trabalho difícil, né, Lu? Sim, eu falo, eu dou parabéns, bato palmas para essas mulheres que trabalham com limpeza de casa aqui, famílias, porque não é fácil, gente. Tem dias que limpam 4, 5 casas e ainda chega em casa e tem que cuidar da sua própria casa, da família, do marido, dos filhos, e é bem árduo mesmo. É bem desgastante. Sim. Realmente a pessoa... E muitas vezes não tem feriado, né? Não. É de segunda a segunda. E às vezes trabalha à noite para fazer limpar salão, Pois é. Então, escritório. assim, então você sabe, né? E eu sei que Deus preparou alguém para você fazer essa jornada mais leve, que é pesado, mas foi mais leve, né? Com certeza você deve ter trabalhado com alguém muito bacana e que te deu, né, esse caminho, né, vamos dizer assim, essa transição, né, até você chegar no que está acontecendo nos dias atuais, não é verdade? Porque nesses dias atuais, a Lu é uma empresária, ela se tornou uma empresária, já é a realidade de vida aqui, então ela transicionou a vida, que é uma coisa assim muito louvável, difícil, não é fácil, né, é muito complicado, mas ela se tornou uma empresária num ramo muito especial, porque ela é uma personal chef.
Olha, ela tá até... Como é que eu chamo essa roupinha que você tá vestindo, Lu? Dom. Como é que é? Dom. Ai, que bonito. E assim, não tem aqui na América esse tipo de proposta. Ela é, você trouxe de fora. Uma cliente minha foi pro Brasil e ela me trouxe toda a coleção. Que linda. E bordado no seu nome. Tá muito chique. Eu gostei das cores. Então você tem várias cores. Sim, várias cores. E assim, qual a cor que você mais gosta, assim? Eu gosto de todas. Todas alegres. É, porque assim, você tem que estar bem apresentável, né? Também, né? Porque você tá trabalhando na cozinha, fazendo comida, você vai estar de qualquer jeito, né? Tem que estar bonita, né? Levando o teu nome, porque você tem a sua empresa, né? Sim. Como chama a sua empresa? Lucy Personal Chef. E aí, como é que foi aqui? Você fez o curso aqui, você se especializou, você tem uma licença, como é que é? Conta pra gente. Sim, quando eu cheguei aqui, meu esposo me incentivou. Falou, Lucy, ele me chama de Lucy, vai fazer um curso para se profissionalizar, né? Aí eu peguei e fiz de personal chef. E depois eu fiz um de gastronomia internacional. Olha, que chique! Ou seja, você já tem uma experiência do dia a dia e você recebeu mais uma carga, né? Sim. Então você sabe fazer muitos e outros pratos, você sabe fazer muita coisa. Para poder também manipular alimentos, na questão de higienização, para não contaminar, cruzar. Então tem que ter um curso. Muito legal isso. Então, por exemplo, você vai saber, tem pessoas que não têm, né, noção, né, o corte da carne, sim, a peça da carne, porque muitas vezes o açougue, que é o açougue que a gente conhece aí no Brasil, não é como é aqui. Aqui é totalmente diferente, né? Você sentiu a diferença drástica, sim, né? Os cortes de carnes aqui são totalmente diferentes do Brasil. Às vezes a gente tem vontade de comer uma boa, como é que eu vou dizer, aquela partezinha da carne que a gente faz sopa, músculo. É muito complicado você achar, não é fácil você achar essa peça. Os cortes aqui são diferentes, mas agora eu já aprendi. Você já aprendeu, né? Então, os nomes, as carnes, assim, então, tudo isso, eu acho que você agregou, né, esse conhecimento, né? A gente tá falando de carne, mas e arroz, feijão, né? Porque, na verdade, assim, hoje você atende uma gama de clientes. Você é uma personal chef, você vai até a casa da pessoa, tô correta? Sim. Então você vai lá, você disponibiliza o seu dia full cozinhando. E como que é essa rotina? Você chega na casa da pessoa que hora? Então, geralmente eu faço a lista, o menu online com a pessoa. A gente define antes o menu. Aí eu envio a lista online para os clientes. Eles compram, aí eu chego no dia marcado, vamos supor, eu chego entre 9h30 e 10 horas e saio de lá 4 horas da tarde. Ou seja, você fica praticamente o dia todo ali, sim, né? eu cozinho geralmente para um mês, para a família, para um mês. Sério? Eles colocam no freezer. Um mês. Então essa comida que você faz é para 30 dias. Sim. Para quantas pessoas comerem? Geralmente tem família de casal, geralmente uma família de 4 pessoas. Até o máximo 4 pessoas. Mas não, pode ser um pouco mais. Um pouco mais. Na verdade, você só não faz isso. Se te contratarem para você fazer uma festa, uma coisa assim, sim, você faz também. Pequenos eventos, assim, eu faço. Sim. Pequenos lá, que nem o de Campinas. De 500, não. Eu já fiz a minha vida. Sério, meu Deus. Eu tô imaginando essa avenida, 500 pessoas, gente do céu. Lu, e assim, você entende que isso tem sido assim, essa maneira, essa missão, né, que você descobriu, né? Tem sido assim, engrandecedor para os seus clientes? Como é que você tem visto isso? Sim. Aqui, a vida é muito corrida. O povo não tem tempo de se alimentar bem. Tipo assim, acaba comendo fast food, não tem tempo de cozinhar ou não sabe cozinhar. Então eu vejo nos olhos dos clientes quando eu acabo de fazer um prato que remete a algo assim, um prato que lembra, esse arroz a minha mãe fazia, ou sabe, um comfort food. Sim. Aí eu chego até a ficar emocionada. Com certeza. Eu tenho um relato de uma cliente minha que eu fiz um bolo de cenoura pra ela e ela foi partir, começou a comer ela. Do céu.
é a receita que minha avó fazia e começou a chorar e me abraçar. Ai, gente, porque a gente tem uma saudade, né? Sim. A gente tem saudade. Porque assim, você pensa, o arroz aqui não tem nada a ver com o arroz nosso, arroz brasileiro. É totalmente diferente, né? E mesmo que Os você grãos. tenha condições de ficar comendo em restaurante, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma verdade. coisa. É verdade. Então, assim, é o cuidado, né? É aquela pitada, Sim. sabe? Aquela pitada brasileira que falta, né? E assim, isso é muito bom. E você atende só brasileiros? Já tem clientes americanos? Eu tenho clientes americanos. Que chique! Tenho cliente cubano. Sério? Não, mas já comeu comida cubana? Já. É uma delícia, né? Ele me ensinou, o Ernesto. Ele me ensinou a fazer a yuca ao molho. O Ernesto aqui? Não, ele é Não é esse Ernesto que eu tô Não. pensando, é outro. É. E ele é cubano. cubano. E ele ensinou você a fazer? Vários pratos. Nossa, gente, a comida cubana é muito boa. Sim. Às vezes, quando a gente quer lembrar um pouquinho um pouco assim do nosso, né, nosso estilo, a gente dá uma corrida nos cubanos. Sim, cubano, venezuelanos, né? É. Que tem o arroz, a banana frita, A banana frita. o feijão preto com arroz que eles fazem como se fosse um arroz tropeiro misturado, tudo. Assim. Remete um pouco ao nosso cardápio, Sim, com sim. certeza. Remete um pouco à nossa lembrança da nossa comida. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei se todo os Estados Unidos, eu não sei se quando você chegou a conhecer o Pollo Tropical. Não. Então, era uma rede de comida de frango cubana. Então, assim, eles faziam a bananinha caramelizada, o franguinho, aquele frango que, por exemplo, não é assado no forno, é como se fosse na lenha. É outro sabor. Nossa comida feita na lenha, ela fica, você como personal chef sabe, ela fica totalmente hidratada, fica suculenta, não fica ressecada. Então, assim, imagina, era muito bom. E o arroz, o feijão. E você acredita que fechou essa rede? Acabou fechando, acho que por conta da pandemia, muitas coisas aconteceram, né? Sim. O mundo mudou, né? Pós-pandemia, pandemia. Então, assim, até você ficou, você sabe como é que é. Então, assim, totalmente diferente. E hoje, assim, é uma nova oportunidade, porque nasceu, né, o seu business. Porque, querendo ou não, você estava aqui, você estava batalhando, buscando, e nasceu essa luz, né? Mas não foi à toa, porque a Lu foi agraciada, a Lu, pelo que eu entendo, a Lu se casou. Sim. E como é que foi isso, Lu? Conta pra gente. Então, eu me casei aqui e meu esposo me incentivou muito nessa questão de que ele via nos meus olhos. Ele e minha sogra. E comia também, né? Sim. Sim. Ele comia também, sabia, né, de sabor. E ele me incentivou muito no meu trabalho de personal chef. Ele via nos meus olhos, Lucy, você precisa ir para essa área, porque eu vejo o seu amor que você tem pela cozinha. E o seu potencial, né? E ele gosta muito da nossa comida brasileira? Gosta. Ele gosta de estrogonofe. Ele fala que é o preferido dele, de frango. Ai, que delícia! Realmente, eu já tive a oportunidade de comer estrogonofe dela de frango, é maravilhoso. Lasanha. Gente, ela cozinha muito bem, não é por nada não, mas é muito bom mesmo. Du, a sua comida tem algum diferencial? Assim, não, essa aí é a minha assinatura, é a minha pitada. É eu. Vem pra mim que é comigo esse negócio. Sim, a minha comida, em primeiro lugar, eu coloco amor. Muito amor. E eu uso o máximo possível de produtos naturais, de alho, cebola, eu não uso quase nada enlatado. Ervas, né? Sim, ervas. Até minha mãe, ela tem empresa de temperos no Brasil, ela fabrica temperos, né? Ela me passou a receita e eu uso bastante os temperos naturais. Sabe que você tá falando uma coisa legal sobre os temperos? Aqui tem uma variedade de Sim, tempero. tem muito. Gente, verdade. você fica louca, né? Aham. Você chega assim, você fala, meu Deus, assim, é tanto de tempero, você nem sabe o que é aquilo ali, assim, e cada um serve pra algo, né, assim, que legal, né? E a gente, eu sinceramente, eu também cozinho, mas assim, eu nunca vi a quantidade de temperos, as propostas de tempero que tem aqui. Verdade.
Às vezes as pessoas pensam que o americano gosta de comer condimento, que é Bastante ketchup, E pimenta. pimenta, maionese, mostarda, ou então tudo misturado, né? Mas na verdade não, você tem uma variedade também. Porque tem os americanos que são muito regrados, né? Sim. Você conhece assim algum americano bem regrado na alimentação? Esse que você, por exemplo, cozinha são regrados. Você não fica comendo fast food toda hora. Sim. Não, tem assim, eles são 8,80. Ou eles só comem porcaria, ou eles só comem comida natural. Sem glúten, low carb, ou eles são 8,80. É isso aí. Eu acho que quanto mais a gente cuidar, porque a gente é o que a gente come, né? A gente é o que a gente come. Se a gente não cuidar, como é que a gente vai ficar? E aqui eu vi muito, pela minha filha Isa agora, problema de alergia alimentar. A Isa desenvolveu um problema de alergia? Que De tipo? glúten e lactose. E aí você vê, desencadeia do nada, né? Você tá tudo bem, do nada, pim! Sim. E ela sente mal, se ela come Passa alguma coisa. muito mal, fica tudo inchada, fica com a barriga, sabe, inchada, fica com enjoo. E agora nós mudamos totalmente a alimentação em casa. Então, por exemplo, você oferece também esse tipo de alimento? Eu fiz um curso faz 3 meses sobre de alergia alimentar. Então é importante, porque, por exemplo, é um diferencial seu, né? Porque você chega na casa, né, do seu cliente, não, eu posso te oferecer Sim, eu faço uma comida eu diferenciada. tenho clientes que são alérgicos e aí, vamos supor, eu faço uma lasanha. Sim. Aí eu faço com a lasanha alguma pasta, com a pasta sem glúten. Ah, sim, é verdade. Porque senão complica, né? Como é que a pessoa vai poder estar bem, né? A comida gera bem-estar, né? A pessoa tem que estar bem alimentada para poder tocar a vida dela também, né? Essa correria nossa aqui que é muito grande, né? Ô Lu, o que você entende assim dessa virada que deu na sua vida para você se transformar numa empresária? O que você percebeu que, olha, foi a virada? Foi a palavra da sua sogra? Foi a palavra do seu marido? Sim, foi a palavra deles, foi a virada, porque daí me incentivaram, né? E fazer tudo que você fazer com amor. Fazer com amor. Porque ali vai ficar, o seu trabalho vai ser diferenciado. Com certeza. Vai ser diferenciado. Além de tocar o estômago, você toca o coração. Sim. Não é? E eu vi aqui a necessidade, que eu fiquei chocada, assim. Eu tenho muitos clientes na lista de espera, porque eu não consigo atender. Eu não consigo atendê-los. Verdade. Eu tenho clientes na lista de espera e com a necessidade de ter essa comida em casa, caseira. Uau! Você tem feito o quê? Segunda, sábado trabalhando? Sempre sábado, se duvidar. No domingo também. Mas aí eu não aguento. Não, e outra, não, você tem que tirar seu tempo, sua família, você tem, né, seus filhos. Na verdade, assim, veio a Isa, veio a Lu e depois veio o seu outro filho. Sim, meu filho. Qual o nome dele? Felipe. O Felipe veio embora também, Sim. né? E hoje a Lu já é vovó. Sou vovó do Léo. Então, e assim, como é que você vai fazer? Você precisa também destinar seu Sim. tempo para sua família. Mas eu já estou já estudando, planejando algo que eu vou poder aumentar a capacidade de eu ajudar os outros clientes. Tá vendo? Já tá expandindo os negócios. Que bênção, Lu. Parabéns. Que você possa realmente, assim, crescer muito mais, né? Porque se não fosse bom, não tava assim, né? Sim. É bom. E eu sei que é porque eu já comi da comida da Lu e realmente é muito deliciosa. Que bênção, Lu. Parabéns. Lu, conta pra mim uma coisa, que assim, às vezes as pessoas estão vendo a gente falar, conversar, a gente já falou sobre Campinas, já falamos sobre a nossa rotina aqui. Você é uma mulher experiente, uma mulher vivida, então com certeza nessa jornada sua, da sua vida, você já teve alguma situação, uma sainha justa que você pode ter passado. Se você tem, você pode contar pra gente. O que eu Uma curiosidade, todo mundo já passou, né, um BO, né? Vamos dizer, uma saia justa. Eu já passei vários BOs aqui, vários. Quando eu cheguei, eu vim totalmente
com a minha situação financeira quebrada no Brasil. Então, eu vim por um milagre aqui. E na época, o meu primo trabalha com carro, ele vende carro, eu precisava de um carrinho para poder me locomover. E na época eu ajudava ele no mercadinho dele. Aí ele falou, eu vou vender esse carro pra você, mas você vai prometer que você só vai andar aqui perto. Eu, tá bom. Ok. E na época era um Jaguar 2000, eu acho, no 2000. Aí eu peguei o Jaguar e falei, tá bom, Deus, é isso que o Senhor me deu? Então vamos dirigir nesse carro. E o carro, toda hora que eu entrava no carro eu orava, porque ele tava, tipo assim, bem velhinho o carro. E aí... Mas ele me ajudou muito a fazer meus trabalhinhos aqui, meus trabalhos. Aí, no final, depois de um ano e pouco, eu tive que vender o carro para poder comprar um melhor. Sim. Aí, nós vendemos, eu e a Isa, que a Isa foi comigo. Quando foi... Aí eu peguei o dinheiro do cliente, da pessoa que comprou o carro. Sim, da venda. Aí, quando foi à tarde, a pessoa me manda uma mensagem para a Isa. Tipo assim, furioso. E falando, nossa, vocês duas são loucas, como é que vocês mandam esse carro? Esse carro tá caindo aos pedaços, que não sei o que. Daí eu quero meu dinheiro de volta e pode pegar a chave do carro aqui que eu não quero mais esse carro. Aí eu, Isa, eu tô no trabalho, pode trazer agora o dinheiro. Eu falei, nossa, Isa, lá vai ela com um pacote de dinheiro lá, com a chavinha. Acredito. I'm sorry. Verdade. E ele devolveu o carro. Mas ele não tinha visto o carro. E aí ele encasquetou, ele andou com o carro e resolveu desistir do negócio. Sim. Nossa! E fora os outros perrengues que eu passo aqui. Uau! Você deve ter ficado, né, com assim, né, frio na barriga, né? E por fim, conseguiu vender o carrinho? Depois nós vendemos. Aí não devolveram mais. E a Isa toda feliz, quando ela foi concluída a venda, ela, agora já tem o dinheiro para dar entrada no carro, não, o cara tá mandando mensagem aqui que a gente tem que devolver o dinheiro. Uau, menina, que situação, né? Eu acho assim, que aqui, o que acontece? Aqui, você, por exemplo, você tem um direito de troca. Então, não é que nem no Brasil, tem um tempo para trocar. Não, se a pessoa quiser desistir, tem até um tempo até maior para poder desistir do negócio, devolver uma roupa. Não, tem que fazer uma carta também, falando as condições do carro. Mas na época, eu e ela queria vender rápido e nós não fizemos essa carta, então. Nossa, mas realmente foi bem assim, né? Bem aventureiro, né? Sim. E você não perguntou nada pro teu primo, você foi fazendo. Depois ele não me avisou, não perguntou, dançou. Não perguntou pra mim, né? Porque o primo dela já tem muito tempo de América, sabe tudo como funciona, né? E quando ele me vendeu esse carro, como ele falou, é só pra andar aqui perto. Aí pra eu pegar mais casa pra eu poder fazer mais dinheirinho. Tô imaginando onde que você foi com esse carro. Eu fui pra Sanger, eu fui longe. E fui com o carrinho, fui com uma outra moça que fazia também limpeza de casa comigo. Sim. E aí, eu como sempre, né, no Instagram, fiz uma foto assim, postei Sanger. Aí um amigo nosso em comum viu e falou, Wilson, a sua prima está com o Jaguar há 2 horas daqui, não sei o quê. Na hora ele já me ligou, pode voltando pra casa agora. Porque acaba sendo meio pai, né? O primo acaba sendo meio pai, né? Menina do céu, realmente assim, você se arriscou, mas graças a Deus, deu tudo certo. Voltou livre, como é que fala? Guardada e protegida. Eu orava, pegava o carrinho e orava pra trabalhar. Era o que eu tinha pra aquele dia. Às vezes a pessoa não tem noção. Aqui você tem que andar de carro. Sim, é tudo longe, gente. Não adianta, aqui tem que ter um carrinho. Não adianta. Não é que nem, por exemplo, Nova York, que tem metrô. Sim. Aqui nós temos metrô, mas ele é mais central. É algo mais assim, entendeu? Ali, downtown, aí tem o metrô. Mas Nova York não, tem metrô, tem trem. Então é tudo mais assim, o pessoal consegue se locomover aqui melhor. É tudo longe, né? De uma cidade para outra, mais ou menos 20, 15, 30 minutos. Tudo muito complicado. As milhas, né? Sim. Foi uma coisa que você deve ter estranhado bastante, né? Quando você veio do Brasil, né? Sim. Diretamente de Campinas, importada. Você falou assim, meu Deus, que loucura isso aqui! Sim. E para entender os sinais, né? Sim. Como é que foi? A Isa foi me ensinando e eu já tinha uma noção mais ou menos, né? Que
Eu ia muito pra Orlando pra... Ah, então você já sabia como é que era, Sim. tudo, né? Não era assim novata, né? Ô, Lu, agora a gente chegou num momento muito importante, momento mimimi. Eu vou pegar um gancho aqui seu, por quê? Porque você falou, eu peguei o carrinho, o Jaguar, um baita do carro, Jaguar. Você não imaginou? A mulher teve um Jaguar, gente. Não Era 2000, mas era o Jaguar. Não importa, é Jaguar, e daí? Você pegou o Jaguar e enfrentou. E quanta gente que tem um carro melhor, que tem uma posição melhor e fica cheia de dodó, e não vou ali, não vou fazer aqui, e vou. E olha, aqui é o momento mimimi. Pega a sua canequinha, Mimimi. você já espantou o momento mimimi da sua vida faz tempo e deu um show mimimi. Vamos brindar, vamos tomar um golinho pra gente refrescar. Tá calor hoje aqui, viu, gente? Tá mesmo. Hoje tá quente, né? O Texas é quente. Porque a mulherada fica cheia, né, de onda, né? Se você não arregaçar a manga, como é que faz? Tem que ter coragem, meninas, ó, coragem, arregaçar a manga e Show mimimi. bola pra frente. É isso aí. Entendeu? Se vai chorando mesmo, entendeu? Sim. Não é? Tá doendo, vai doendo. Sim. Porque se você não fizer alguma coisa, você não consegue sair de onde você tá. Então, assim, eu já tive meus momentos mimimis também. Sim. E eu sei que não são bons. Porque realmente deixa a gente bem assim, prostrada, pra baixo, em depressão. Lógico, tem coisas que são orgânicas. Sim. Que precisam de tratamento. Uhum. Mas aquilo que é interferência de fora, que a gente pode, não, peraí, e você pode chegar até aqui, você, né, vamos dizer assim, eu vou me blindar, né, me proteger, tapar meus ouvidos, não vou olhar para essa situação e vou seguir em frente. Tem gente não que fica se agarrando com as coisas. Eu acho assim que não é legal. Você é uma mulher que é presa às coisas, presa às situações, presa a detalhes, ou você é uma pessoa, você já se sente uma pessoa livre? Eu já fui presa, mas não sou mais. Você já. Então, por exemplo, se você perder algo, eu sei que eu perdi, e como que você vai reagir? Então, como eu falei, eu cheguei aqui com uma mala e no meu caso, no Brasil, eu estava passando por um processo assim de muita perda financeira. Eu tinha um padrão de vida muito bom. Só que aqui virou tudo de ponta cabeça, né? Aí eu falei pra Isa, é o que temos agora, a gente tem que enfrentar. E Isso vamos aí. juntos. E sem mimimi, sem choro. Sim. Hoje, você contando essa história pra gente, eu sei que tem muitas mulheres, homens que vão estar assistindo, né, o nosso Pode Mama. Você, com certeza, tem uma palavra para deixar para essas mulheres, para essas pessoas. Qual o conselho que a Lu daria, a Luciana, a personal chef, daria para essas pessoas que desejam mudar de vida, desejam tomar-se um rumo, começar um negócio na vida delas? Que conselho a Lu daria? O conselho, em primeiro lugar, coragem. Você tem que ter coragem. Estudar. Você tem que estudar. Ver o mercado que você quer entrar, se está sendo legal. Muita fé, eu tive fé em acreditar que Deus daria o melhor para mim e fazer com amor. Tudo o que você fizer, fazer com amor. E não deixar a peteca cair, né? Não deixar a peteca cair, isso mesmo. Porque enquanto tá o basquete, né? O basquete da vida, né? Não deu certo aqui, vai para outro lado, vai para outro lado, lado. até você se encontrar e ver o que te faz feliz, naquilo que realizada no seu trabalho. A realização é a motivação. Olha aí, viu, Sim. mulheres? A realização é a motivação diária. Você não precisa pensar ao contrário. Você tem que entender o seguinte: você tem que se realizar. Então você precisa ser motivada. Lembra da realização para motivação. Sim. Se você não ativar isso, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, eu sou uma pessoa que vê isso na sua vida, tudo acontecendo. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero o que ela tem, mas não quer pagar o preço que a pessoa pagou.
Porque nada é flor, não é tudo que é flor. Tem as pedras, tem os espinhos, né? E antes de vir pra cá, eu morava num condomínio em Campinas. E eu comecei, lá que me despertou esse dom. Eu comecei a fazer bolo e sobremesa para vender pros vizinhos. Eu morava no Swiss Park. E ali... Mesmo você sendo uma pessoa, como é que eu vou dizer, estável financeiramente. Não, já tava na minha queda financeira. Isso, na queda financeira. Sim. Você vê, uma situação sim, negativa pode te levar lá no topo. Exato, ativa a leoa que está dentro de você. Sim. Isso é uma leoa, né? Porque vou enfrentar, ou você fica ali ou você vai pra frente. E aí você começou a fazer bolo. Comecei, e aí também até minha vizinha me contatou e falou: nossa, tem gente aqui que às vezes coloca você no grupo, daí fala: gente, eu já fui embora para os Estados Unidos, ela não faz mais aquele pudim maravilhoso. O pudim também eu já comi, é muito bom mesmo. Eita, Lu, hein? É isso daí, tá vendo? A gente realmente tem que continuar remando. Enquanto há jogo, enquanto a vida há jogo. O juiz não apitou, a gente tem que continuar. Não é porque perdeu uma partida... Sim. Não, perdeu a partida, vamos de novo, né? Até dar certo. Até dar certo, isso. E isso aí está sendo sua história, né? Lu, tá sendo muito bom o nosso bate-papo, a gente tá aqui, né, conhecendo mais a sua história, tudo, mas chegou um momento muito legal, que é o momento de um bate-bola mesmo. Okay. Uma pergunta que eu vou fazer pra você e você vai me responder. Okay. Pode ser com uma palavra, 2 palavras, né? Chamado boca no batom. Você gosta de batom, né? Adoro. Ai, ó, tá vendo? Lu, a pergunta vai ser bem fácil, não vai ser nada difícil não, tá? Fica tranquila. Preparada? Então vamos lá. Uma certeza. Deus. Muito bom. Um arrependimento. Tinha muito aprendido inglês antes, gente. Faz falta. Faz falta, né? É o professor dela, né? Gente, você é professor, não? Ele é bem... ele... Como é que fala? Ai, meu Deus. Ele é paciente. Ele é bem paciente, isso. Mas também exigente. Não. Tranquilo. Quem aprende mais, ele ou você? Os dois. Iguais. Porque no fim, né? Ele ensina inglês pra ela e ele ensina português pra ele, né? Então se comunicam. Agora uma curiosidade, fora do boca no batom aqui, pode vem cá, tô curiosa. Como que é a sua comunicação com ele no início? Conta pra mim. Gente, no começo, tradutor, não tem como. Por telefone na mão. Com o telefone na mão. E depois, com o tempo, fui falando errado, ele foi falando errado comigo. E a conexão, acho que é tão grande que a gente se entende. Que loucura, que loucura. Hoje você entende muito bem, né? Sim, eu entendo bem ele. Eu acho que eu entendo mais ele do que ele me entende. Porque ele fala que eu falo rápido. Viu? Mas a mulher geralmente é mais difícil ser entendida mesmo, né? A mulher é muito complexa, né? É muito complexa. Hoje eu tava assistindo um vídeo aí no Instagram. E o pastor Cláudio Duarte, a menina, ela coloca a dublagem, ela fala em cima da voz dele. É muito engraçada aquela moça. E aí ela tava dublando e ele falando assim: Deus colocou Adão para dormir. Olha só, eu já dei muita risada. Deus colocou Adão para dormir. Adão dormiu e aí Deus foi ver o que ele fez de errado. Pra fazer melhor, não errar mais. Aí ele falou assim: já sei. Vou fazer uma mulher. O homem é quadrado, eu vou fazer um violão. Aí eu falei, meu Deus, eu vou lá ver, o que esse cara vai falar mais? Aí você vê, o homem é reto, a mulher não, já vou botar um airbag bem bonitinho, sem pelo. Eu comecei aí, eu falei, gente, para por aí. Aí ele fechou com chave de ouro. E não mandei careca, porque ele é careca, né? Gente, mas eu ri demais. Eu falei, gente, põe cabelo nessa menina. Vou botar cabelo nela, pra ela não ficar careca. Então, assim, a mulher é muito complexa, né? Então, assim, é um ser maravilhoso. A gente é pau pra toda obra, põe a mão. E por isso nós estamos aqui, no Boca no Batom, falando sobre a mulherada. Lu, fala pra mim. Você tem, assim, um sonho? Tenho sim.
O meu sonho é de ver os meus filhos bem. Lu, uma verdade. Uma verdade, assim. Uma verdade da Lu. De mim? É, uma verdade. Uma verdade. Uma verdade sobre mim, que eu sou uma pessoa alegre. Isso aí. Você é bola pra frente. De vez em quando, lógico, tem os dias, né? Então você é uma mulher bem-humorada. Você é uma mulher de bem com a vida. Sim. Então essa é a sua verdade. Sim. Então você sabe que isso, essa autoestima sua está alta, essa vibe, essa alegria traz uma disposição. Então, onde você chega, você vai ligar sua música dos anos 80, né? Que eu sei que você gosta das músicas dos anos 80. Sim. E aí você contagia as pessoas. Sim. Essa é a verdade da Lu. Sim. Muito legal, gostei. Essa é a minha verdade. Lu, uma saudade. Ai, de poder ter mais contato com a minha família no Brasil. Todos os dias, pessoalmente. Tá pertinho. Pertinho. Dos seus pais. Dos meus pais, dos meus avós, Do seu irmão. dos meus irmãos, do meu sobrinho, dos meus primos lá do Brasil. É, essa é a dor do imigrante, né? Sim. Se a gente pudesse estar todo o tempo junto, né? Mas assim, mas logo você vai pro Brasil, Sim. você vai matar a saudade, vai abraçar, beijar. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas Sim. hoje ainda a gente tá em vantagem, né? Porque antigamente era só o telefone. Hoje não, a gente já tem uma tecnologia, a gente pode se ver no vídeo. Chamada online, né? A gente já ameniza, né, essa dor, né? Mas é gostoso mesmo você abraçar, você se sentir o cheiro, comer junto, sentar na mesa, Sim. dar risada, Sim. fazer festa para 500 pessoas, né? Ô Lu, fala pra mim, uma frustração. Não ter feito uma faculdade mais jovem. Mais nova. Mas nunca é tarde. Sim. Nunca é tarde. Eu acho que a frustração é uma coisa normal, né? Todos nós temos alguma frustração. Sim. Mas não impede da gente se realizar. Não impede da gente fazer algo para poder mudar, né? Superar a frustração. Então, vai uma dica. Você que está frustrado, frustrada, não deixe de, sabe, continuar. Continue, vai buscando. Verdade. Porque a superação vai fazer você esquecer as frustrações. E olha, não importa que nem você falou, a idade, né? Não. Eu com quase 50 anos fui fazer curso de personal chef agora. Não, imagina. A gente vê hoje tudo globalizado, as notícias, você vê pessoas muito mais velhas se formando, Sim. sabe, se graduando. Fala assim, nossa, a pessoa é ótimo, maravilhoso, tem que continuar mesmo. A pessoa precisa dar esse gosto para ela, da vida, não é verdade? Sim, eu tinha uma tia, que ela é muito querida nossa da família, ela já falecida, a tia Zélia, e ela vivia estudando, e ela morreu estudando. Ela tinha acho que uns 75, não lembro a idade que ela É um faleceu. exemplo, né? Sim. É um exemplo para todos nós. Ela era missionária, ela fazia bastante missões no Nordeste, e ela era psicóloga, e ela estava fazendo pós-graduação, sempre estudando, sempre estudando. Sempre estudando. É verdade. O importante é você realmente manter, né, esse conhecimento. Porque o conhecimento nunca é demais. Sim. Sempre que você sabe de alguma coisa nova, parece que as suas células parece que até se renovam, né? Tudo se renova no seu corpo, né? Então a mente é uma coisa sobrenatural, uma coisa muito linda que Deus fez e nos deu, né? O raciocínio, aprender. A gente tem capacidade, a gente tem que ir em frente. Lu, um conselho. Qual o conselho que a Lu vai dar falando para todo mundo ali naquela câmera? Que conselho a Lu daria? Gente, esse conselho é para todos. Então eu vou ficar atenta, que eu também quero. Quando você estiver passando por uma situação de
turbulência na sua vida, de desespero, não se desespere. Se agarra a Deus e tenha fé que tudo passa, as coisas ruins passam, as coisas boas passam, e que tenha fé que hoje você pode estar passando uma fase terrível, mas daqui a um tempo você estará lá, lembrando o que você passou. É verdade, um bom conselho. Às vezes a gente se desespera. Eu quase me desesperei, mas Deus é maior e Ele fala, filha, eu tô aqui com você. É isso aí, com certeza. Deus, Ele realmente cuida da gente. A gente precisa acreditar todos os dias. Muitas vezes esses momentos, né, de reflexão, de introspecção, faz a gente remeter, pensar, raciocinar, não cometer nenhuma decisão precipitada, escolhas. Sim. Porque realmente isso vai fazer diferença. Se a gente fazer uma escolha errada, aí a gente vai ter que talvez dar alguns passos para trás para poder andar para frente. E nessa fase, né, também de momentos difíceis, ande com pessoas boas, com pessoas que te dêem conselhos bons. Isso é verdade. É importantíssimo a gente ouvir. É importante. Não é à toa que a gente tem dois ouvidos, né? E uma boca só. Porque a gente precisa ouvir, e muitas vezes ouvir a gente precisa ponderar o que vai falar, não é verdade? Vai jogar para fora. Lu, tá sendo muito bom poder te entrevistar, tá sendo delicioso, mas a gente tem aqui um agrado, um mimo para você do nosso programa, do The Sleep Sticks Club. Aqui um batom, tá? De boquinha, se você ver tem uma boquinha aí, espero que você goste da cor. Olha, amei, ó gente, ó. Vai dar um match bonito aí, tá? Vai ter o uniforme. Adorei. É uma lembrança, Muito espero que obrigada. você possa curtir e usar bastante. Vou tá? usar sim. Com uma alegria no seu coração da forma que você é, né? E deixar esse rosto mais bonito ainda. Muito obrigada Contagiante. pela entrevista, adorei. Muito bom. Eu sei que vocês vão poder conhecer as redes sociais da Lu. A gente vai deixar aqui os contatos dela para que vocês possam conhecer as delícias. E vir coisa nova por aí, né? Sim. Expansão. Sim. A Isa agora também trabalhando com marketing. E essa mulher vai decolar, vai voar e ó, prepare-se. Vai ter muita coisa boa vindo por aí, com certeza. A gente também vai, né, vamos aqui experimentar uma delícia que ela fez pra gente e vocês vão ficar aí olhando. Sinto muito, mas aí tudo bem, né? Fazer o quê? Faz parte do jogo. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco, assistindo o nosso Pod Woman aqui no The Sleep Sticks Club. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que está acontecendo aqui no canal, tá bom? E se você puder, curte, siga-nos, tá bom? E ó, compartilhe, porque está sendo uma alegria muito grande a gente poder contar histórias. Você pode sim ajudar a gente a contar histórias, tá bom? Quem será então o próximo entrevistado ou a próxima entrevistada? Vamos ver? Fica aqui conosco, tá bom? Até a próxima! Don't stop believing.